Eles já estão... Né? 45. Então, eu já vou passar de imediato a palavra para o Luiz Antônio Azevedo, mais conhecido como Luizinho, nosso Luizinho. Ele é mestre em Sociologia Política e também já foi deputado. Luizinho, é contigo. E fui diretor do Sindicato Bancário de São Paulo. Fomos aí ajudar a libertar o Olívio Dutra naquela época. Mas vamos lá. Meus companheiros e companheiras, sintam-se todos abraçados. Eu peço que a Kátia me alerte quando eu começar a gritar, porque eu estou acostumado a falar e eu falo alto. E eu vou direto aos assuntos que eu acho relevantes da gente tratar nessa questão da reforma tributária. Esse assunto nós não estamos conseguindo ainda, e eu tenho fé que essa conferência popular vai ajudar muito para que a gente supere isso, a falar sobre esse assunto com o povo. A única vez que a gente conseguiu falar sobre reforma tributária com o povo foi quando a gente lançou aquela campanha em torno do IPTU, quem tem mais, proporcionalmente paga mais, quem tem menos, proporcionalmente paga menos. Foi um enfrentamento em todas as cidades, mobilização popular, foi um grande momento de debate da questão tributária. Depois esse assunto, de uma certa forma, esfriou. Nós tivemos na Constituição antes, né? Na Constituição tivemos um bom debate e tal, mas não foi popular. A gente não conseguiu mexer nas massas populares. Acho que nós temos tudo para fazer isso. E por quê que a questão da tributação tem a ver com a luta de classes? Tem a ver, principalmente, no atual período histórico, porque aquela política de distribuição de renda que norteou os nossos governos até o início do segundo mandato do governo Dilma, distribuir a renda, inclusive a Política Nacional do Salário Mínimo, está relacionada com isso. Você distribui aquilo que teve de crescimento do PIB, tá certo? Esse período acabou. Acabou. A classe patronal, que agora se organiza numa nova direita, ela já não quer mais, não quer hipótese alguma, que parte dos recursos que vão para o Estado, que ela pode abocanhar e que ela quer abocanhar, sejam utilizados para bancar políticas públicas e sociais de distribuição de renda. E as políticas de distribuição se esgotaram, porque já não havia mais, sem uma reforma tributária progressiva, tá certo? Que taxasse as riquezas, não havia mais como ter recursos no Estado para que o Estado tivesse algum protagonismo na economia, do desenvolvimento econômico, agricultura familiar e tudo mais, e, ao mesmo tempo, propiciasse a distribuição de renda num contexto de precarização e de cadeias produtivas mundiais que abocanhavam parte do que nós tínhamos como potencial. Então, a gente só tinha uma saída, que era pôr um ré na frente da distribuição. Significava a gente partir para a redistribuição de renda. Redistribuição significa tirar de alguém de uma classe social para uma outra classe social. Está aí a luta de classe metida até a medula. Quando Dilma resolveu vir os bancos públicos intervir na taxa de juros, a luta de classe se acirrou. Quando Dilma resolveu, a partir das empresas públicas e do papel do Estado, reduzir a taxa de energia, o conflito se acirrou. Quando, através da Petrobras, nós começamos a ter uma política de industrialização, de produção no próprio país para poder se alavancar, a luta de classe se acirrou. Quando as grandes empresas brasileiras, mesmo do capital, começaram a ter uma disputa nas cadeias de produção mundiais, na área da proteína animal, na área da construção civil, tá certo? E na área de energia, a coisa se acirrou. Então, a questão da tributação está no centro, porque eles não querem pagar e, de jeito nenhum, vão lutar até a última medula, até o último momento. O Ricardinho vai falar depois, né, que nem o voto de qualidade estão aceitando, porque são trilhões que estão em questão. A loja americana é um exemplo cabal
da predominância do capitalismo de renda financeiro sobre o capitalismo produtivo. Os 3 bilionários brasileiros que pagam a merreca de imposto, tá certo? Estão se lixando para o impacto social ou econômico de uma desativação e fazem um processo de recuperação pautado fundamentalmente por ganhos extraordinários deles próprios através de distribuição de dividendos prévios. Então, o que nós estamos discutindo é luta de classe, sem dúvida. E aí eu digo, acabou o período de a gente fazer reforma agrária, tá certo? Apenas em terras devolutas ou que não são usadas para a produção hoje. Está extinguindo. Nós já não temos mais a fronteira agrícola para expandir, começa a ter que invadir cerrados e Amazônia. Ora, não há outra forma a não ser redistribuir terras. Portanto, o conflito colocado para distribuição de uma renda acrescida pela produção é distinto de uma luta de classe, de conflito, voltado para uma questão de redistribuir, tirar de um setor e passar para o outro. E essa questão está no centro. Já na época do IPTU, esse era o grande problema. Quantos conflitos nós não tivemos pelo Brasil afora, quando a gente falava em que quem tinha mais tinha que pagar mais? Porra, teve muito prefeito nosso que se foi para o pau, e outros a gente conseguiu fazer um enfrentamento. Agora, essa questão está colocada. Ou a classe trabalhadora e os excluídos desse mundo, e todo mundo que vive do seu próprio trabalho, se juntam e se mobilizam para dizer o Estado é crucial. É o Estado que possibilitou a China ser o que é. É o Estado que está possibilitando, através de grandes empresas estatais, ocupar e fazer parte de cadeias produtivas mundiais para que você possa crescer com soberania, para que nós possamos atender milhões de pessoas. Nós precisamos ter um Estado com capacidade de investir em políticas públicas, investir e alavancar políticas econômicas, ajudar os pequenos a enfrentar os grandes. Portanto, precisa de um Estado. E esse Estado que nós temos está sendo entregue em frangalhos. Então, reconstruir o Brasil significa colocar o ré na frente de tudo que nós fazíamos antes. Se era distribuição, tem que ser redistribuição. Nós temos que repensar isso. E a reforma tributária é central. Agora, quem é que está discutindo isso? Nem essa discussão que o Ricardinho vai falar daqui a pouco. Eu tenho enfrentado a maior dificuldade. Ontem que a gente conseguiu, acho que dar através da participação aí com o Ricardinho, dar um alerta, assim, ó, gente, vamos acordar. Ora, você, ao discutir o que foi a reforma trabalhista, pelo amor de Deus, a reforma trabalhista foi um processo de redistribuição de renda. Fez a reforma trabalhista para retirar os que ganhavam mais, colocava trabalhos precários que ganhavam menos, tá certo? E com isso alavancar a rentabilidade do capital rentista e de setores também empresariais que ganharam muito. O que diferencia o período atual do período passado? Lembram-se que, ao fazer uma política de distribuição de renda, via aumento da aposentadoria, salário mínimo, emprego, criar uma grande massa salarial, a gente conquistou quem? O dono do Pão de Açúcar. As grandes distribuidoras de alimentos estavam todos conosco, se reuniam com o Lula no Palácio do Planalto, porque, claro, estavam vendendo como nunca, se vendia demais. E foi assim que a gente alavancou o emprego naquele período. Ora, esse foi o processo. Agora, nós temos a possibilidade de fazer isso, mas já não com as mesmas possibilidades. Por quê? Porque o Estado está quebrado, de uma certa forma. Nós precisamos de alavancar e temos que ter a coragem de fazer uma reforma tributária progressiva, tá certo? Uma tributária progressiva, que abocanhe renda dos milionários, as grandes fortunas. E isso implica em luta de classe aberta, não há... o diálogo aí não há espaço, é luta. E nós vamos lutar como? Se as pessoas estão perdidas e muitas vezes lá no sindicato está preocupado em defender um quinhãozinho que está sobrando daquilo que limparam da gente.
Então, nós precisamos de despertar. Temos que despertar os nossos movimentos e ver que o contexto é outro. Ou seja, a luta de classes exige uma postura e uma posição que não é radicaloide, não é de estar fazendo discurso vazio, é de proposta concreta, que dialogue com o povo, que a gente se movimente adiante, liderando o movimento de massa, mas colado no movimento de massa, junto com ele. As igrejas evangélicas cresceram como? Substituindo parte do papel do Estado, fazendo serviços que abocanhavam com seus quinhões na igreja e fazendo serviço que muitas vezes era do Estado. As milícias cresceram no Rio de Janeiro muito em torno dessa disputa. É a ausência do Estado. Então, a presença do Estado e um Estado potente, com recursos para poder investir e com políticas públicas adequadas, pensando que o Brasil é insuficiente pensar em distribuição. É fundamental pensar em redistribuição de renda, de poder, de terras, de espaços, para que todos tenham a sua oportunidade, gerando oportunidades para todos aqueles que vivem do seu próprio trabalho. Lá no início do século, final da escravidão, século passado, e depois no século passado, ali, quando começou, o que nós tivemos? Aquele processo do embelezamento higienizador, que era nada mais do que pegar os indesejáveis e colocar para a periferia, ou, quando não era possível, colocar nos hospícios, lotar os hospícios da época, inclusive com anarquistas e comunistas. Encheram. No Nordeste, fizeram verdadeiras, eu esqueço o nome agora, espaços lá do nazismo, que prendiam aqueles milhares de nordestinos que queriam ir até a cidade buscar alguma possibilidade de ganhar o seu pão. Esses indesejáveis, que o general Custer brasileiro dizimou nos povos de Yanomami. São esses indesejáveis para eles. Tá certo? Então, o exército de mão de obra, que sempre foi essencial para controlar o valor da força de trabalho, começa a ter um papel diferenciado quando você tem um processo de informatização, de robotização da mão de obra intensivo, onde eles olham e falam, poxa, hoje eu estou tendo pessoa que tem universidade topando fazer faxina nas casas, topando fazer qualquer coisa para sobreviver, ou não é verdade? Ou a quantidade de pessoas no Brasil que está com o diploma em cima do guarda-roupa, ou lá sei onde é que eles põem hoje, tá certo? Porque não conseguem emprego, é imenso. Então, discutir reforma tributária é discutir emprego, é discutir seguridade social, é discutir a atuação do Estado na saúde e na educação, e é discutir soberania nacional. Nós criarmos condições para nós termos ou grandes empresas públicas ou não, mas que possam, sob controle do Estado, se inserir nas cadeias produtivas mundiais para que você tenha potência, tenha força. Ou o Brasil, tendo apenas mercado interno, vai ser uma potência capaz de disputar os espaços no mundo moderno. Claro que tem pela capacidade do Lula, mas é insuficiente. É insuficiente, precisa ter mudança. E a mudança principal é a reforma tributária. E eu estou botando fé aí no Dão, no Robertinho, no Paulo Gil, nessa galera fantástica que está no Instituto, como é que é mesmo? Instituto de Justiça Fiscal, para nós realizarmos essa grande conferência, uma conferência popular que venha servir para nós organizarmos o movimento, esclarecer do que se trata, qual é o conflito que está posto, que ninguém está inventando coisa, não é economista que está apresentando. Isso é coisa de economista, coisa nenhuma. Isso é coisa de colocar o pão na mesa de cada um, para a gente poder sobreviver, ter soberania, tecnologia, inovação tecnológica e disputar o mundo. Muito obrigado, tentei ser bem objetivo e desculpe pela gritaria, é que eu costumava falar para 30 mil na Praça da Sé. Valeu.